Tá? Vai começar em breve. Pronto. Então, hoje nossa aula de esferas. Então, lembrando, quem quiser perguntar qualquer coisa, quem precisar interromper, manda ver. Eu sou a Camila, já faz um tempinho que eu não apareço aí, então não sei se vocês lembram de mim. Oi, eu sei que o nome aí tá como Nara, mas enfim, é porque usa a da Nara, mas eu sou a Camila. O Pedro vocês já conhecem, viram ele recentemente aí. Então, eu vou falar um pouquinho de esferas, né? Começando pela definição geral de esfera. Então, a esfera é um sólido geométrico formado por uma superfície curva, né? Então, é bastante conhecida como bola, né? A gente tem aqui um exemplo de uma esfera bastante famosa, que é a esfera do dragão. Sei se é da época de vocês ou da minha, que é do desenho Dragon Ball, né? Que quem junta 7 pode ter um desejo aí concedido, desejo muito, muito intenso. Então, essa é a esfera. Aí aqui uma esfera, né? A carinha mais dela, enfim, mais tridimensional. Eu gosto muito de Naruto também. Então, essa carinha aí, né, mais tridimensionalzinha da esfera. A esfera tem alguns elementos aí principais. Primeiro é o raio, né? Quando a gente pensa em esfera, acho que a primeira, né, dimensão principal da esfera é o raio. Então, o raio é a distância do centro da esfera. Então, pensando, né, na esfera 3D, né, o centro preciso dela, a distância desse centro a qualquer ponto da superfície, a qualquer lugar da superfície, vai ser o raio da esfera. A gente geralmente coloca, né, chama o raio R, né, geralmente R é a representação. Além do raio, tem os polos. Os polos da esfera são os pontos de encontro da superfície da esfera com o eixo de rotação. Então, aqui é o eixo de rotação, né, coloquei aqui o eixo, e o polo é o encontro desse eixo com a esfera. Então, aqui no meio, né, se a gente pegasse aqui um ponto aqui, não ia ser polo. Polo é só onde tem o eixo. A não ser que o eixo fosse aqui, né? Não fosse aqui, fosse horizontal e não vertical, aí seria. Mas não é o caso, então é onde encontra com o eixo. Opa! Próximos, paralelos e meridianos. Aqui uma coisa que vocês provavelmente já viram ou vão ver eventualmente, né, em geografia. Então, a esfera tem paralelos. Os paralelos são as circunferências perpendiculares ao eixo de rotação. Então, tá aqui o eixo, né? Perpendicular é que forma 90 graus. Então, né, tá aqui, assim. Então, o que forma, assim, faz esse mais, assim, são os paralelos. Então, todos esses círculos aqui, vamos dizer assim, horizontais, vão ser paralelos da esfera. É interessante, né, tentar lembrar de paralelos como perpendiculares. Os dois têm P, né? Então a gente lembra deles dessa maneira na esfera. E além dos paralelos, tem o inverso, não exatamente o inverso, mas do paralelo, que são os meridianos, que ao invés de eles serem perpendiculares, eles interceptam o eixo de rotação. Então, todos... então, é como se eles estivessem, né, no mesmo plano do eixo de rotação. Pensa que tanto esse rosinha aqui, quanto todos esses outros estão aqui também passando pelo eixo de rotação, são os meridianos da esfera. Próximo ao fuso. O fuso é uma seção da superfície da esfera. Então, né, pense que a gente tem aqui tudo isso aqui é a superfície, né? A esfera, tudo isso aqui é a superfície. O fuso é como se fosse pensando numa mexerica, numa tangerina, acho que tem mais um nome de mexerica que eu não me lembro. Bergamota é uma tangerina, talvez? É como se fosse, né, só a superfície, assim, do gomo fosse só a superfície, né? Esse seria o fuso. O fuso lembra bastante, né, os fusos horários, né? A gente divide a Terra em 24 seções da superfície e a gente chama isso de fuso horário e a gente define os horários a partir desses fusos. Então, aqui, né, a gente tem... A Terra não é uma esfera perfeita, né? É uma geóide, então ela é achatadinha nos polos, mas a gente pode fazer, né, uma correlação aí, né? Então, aqui tem o fuso de uma esfera perfeita, e aqui são os fusos, né, da Terra. Ele não se divide assim tão bonitinho, né, porque ele tem questões geopolíticas, então, às vezes, ele respeita, né, limite de país, enfim, tem outros problemas, mas
é mais ou menos essa lógica, né? São os fusos. O que você precisa saber agora, dado todo esse mapa aí da esfera, o que vocês precisam saber, principalmente para o vestibular? São 3 conceitos principais que, em geral, caem, né? O primeiro é a área da superfície, então, qual que é a área, né? A gente vai falar disso em mais detalhe. O volume da esfera em si, então, o volume tridimensional, né? E, por fim, a cunha, que também a gente vai tratar um caso especial aí que o Pedro vai falar para vocês. Começando pela área da superfície. Então, aqui, né, tem um exemplo de esfera, essa parte colorida, tudo isso aqui, essa parte colorida é a casca, né? A casca é a superfície. Pensem, eu não quero saber o que está dentro, né? Só o que está na casquinha. Isso obedece uma fórmula, né? Então, a área da superfície esférica é 4πr². É isso que você tem que lembrar. Ele é um pouquinho chato, né? 4πr², parece um negócio meio qualquer, mas se você fizer bastante exercício, você vai acabar lembrando dessa equaçãozinha aí de tantas vezes que você vai fazer. Então, é isso que você precisa saber. Área 4πr². Então, aqui o exemplinho, né? O exercício de fixação. Vamos supor aí que a gente tem essa esfera aqui, tá aqui esse desenho, né? E essa esfera tem um raio de 5 centímetros. 5 centímetros. Vocês sabem me dizer qual que é a área da superfície dessa esfera? Alguém quer arriscar? 100 π. Você tá boa. Vocês estão usando aqui, né? O que eu tô pensando é que vocês estão pensando o π como 3, né? Vamos ver como é que ia ficar isso. Vamos ver. Então, 4πr². Então, se a gente pode fazer aqui, né, o 3 depois, mas vamos lá. Vamos tentar como 3,14 para ver como ficaria. Então, 4 vezes 3,14 vezes 5², né? Estou substituindo direto na fórmula. Isso vai dar 4 vezes 3,14 vezes 25. Se a gente pegar aqui, né, o 4 vezes 25 vai dar 100, que foi o que o Vitor, quem mais falou? O Vitor e o Guilherme, né, sugeriram, né? Então, 4 vezes 25, 100. Então, 100 π, perfeito, né? 100 π ou 314 centímetros quadrados. É importante lembrar os quadrados aqui, viu, gente? Centímetros quadrados, porque a gente está falando de área. Então, a área é bidimensional, centímetros quadrados. A gente está, né, levando aqui o π, tem o π não, perdão, boa. O π não, o raio, né, centímetro, se a gente está fazendo centímetro vezes centímetro, dá centímetro quadrado. Então, é uma forma de lembrar aí qual que é a dimensão aí que vocês vão lembrar. Então, centímetros quadrados. Próximo, área do fuso. Parabéns, viu, Guilherme e Vitor, inclusive. E a área do fuso, gente, como a gente faria, né? Então, vamos supor que a gente tem essa mesma esfera, só que dessa vez a gente dividiu essa esfera em fusos de abertura, né, de ângulos de 36 graus. Qual é a área de superfície de um desses fusos? O que vocês fariam? Se alguém quiser fazer uma sugestão aí, Vitor, Guilherme, dividiria por 10. Boa, Ana, né? Porque 36 é 10% de 360, é o que o Vitor falou. Perfeito. Vocês pensaram exatamente, né? A mesma ideia. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente sabe, né, que o todo é 360 graus, então, né, a superfície inteira seria 360 graus. Eu só quero um pedacinho disso, né? Eu quero 10%, né? Quero esse pedacinho, né? Esse 10%, como disse o Vitor, ou uma das 10 partes, como disse a Ana. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Então, 4πr² seria, né, 360 graus. Eu quero um x, que é 36 graus. Aí, a gente vai, né, multiplicar em cruz. Então, a gente faz 4πr² vezes 36, vai ser igual a 360 graus vezes x. E aí, é só, né, a gente fazer as manipulações matemáticas. Aqui eu só multipliquei por 10, vou cortar os dois 36 para facilitar a conta. E aí, aqui, a gente já sabe, né, que esse lado aqui vai dar 100 π, ou 314. Eu vou dividir isso por 10, basicamente, e vai dar 31,4 centímetros quadrados, lembrando dos centímetros quadrados. Perfeito, Vitor, é isso aí, né, multiplicando pelos 10%. Então, é isso, gente, essa é a primeira parte, né, bastante simples, de área e área do fuso. A área do fuso, vocês sempre vão poder pensar como proporção, né, da área da superfície como um todo, só ir fazendo
relações aí com qual que é a parte, né, da superfície que eu quero ver. Próximo, vamos falar do volume da esfera agora. Então, o volume da esfera, né, também tem a sua própria formulinha, que é 4/3 de πr ao cubo. Então, aqui também meio chatinho, mas, enfim, gente, é treino, vocês conseguem lembrar com o tempo. É interessante ver, né, que como é volume, a gente vai fazer elevado ao cubo, né, que são 3 dimensões. Então, vai ser centímetros, metros, enfim, qual for a unidade de medida ao cubo. E 4/3, tentem lembrar isso. Eu adoro demonstração, mas essa demonstração era um pouquinho chatinha, porque a demonstração que eu conheço envolve uma matemática um pouco mais avançada, por isso que eu não fiz uma demonstração aqui. Então, beleza, né? Então, aí a gente já sabe qual que é a formulinha. Vamos supor que a gente tem aquela mesma esfera. Qual o volume da esfera, sabendo que o raio é 5 centímetros? E aí, galeres? Vou esperar aí um minutinho para vocês. Estou aguardando. Ana, Guilherme, Vitor, não me deixe no vácuo. Calma, teacher, calma que a gente está fazendo a conta. Peraí. Desculpa. Desculpa. Ana, se tá dando número estranho, pode não usar o pi, ao invés de fazer a conta, né? Deixa só o pi lá, assim, igual o Vitor e o Guilherme fizeram. 4 dividido por 3 dá 1,3. 3 dá. 3, né? Então, se eu fizer 1,3 vezes 5, 3,15. Eu consigo? Consegue, você consegue. Mas assim, se você preferir, nesses casos, pode deixar aí 33,333 vezes pi. Então, vamos ver. Mas acho que tá certo. Então, a gente faz aí o 4 sobre 3 vezes 3,14 vezes 5 ao cubo dessa vez. 125. Então, que dá 125. Perfeito. Então, aí a gente faz essa conta. Gente, essa conta é muito feia, né? Eu devia ter deixado... Se eu tivesse deixado, ao invés de 3,14, tivesse deixado como 3, a gente podia cortar, né? Aí ia ser mais bonito. A gente só fazia o 4 vezes 125. Da próxima vez, vou seguir essa... É nóis. Boa, Vitor. O problema é que faltou aí, né? Faltou o cubo. Então, vai dar 523,33 centímetros cúbicos. Mas da próxima vez a gente faz aí o pi valendo 3, até porque vários vestibulares fazem o pi valendo 3. Eu fui chatona aqui. Foi mal, gente. Então, é isso que eu tinha para falar de... Shid, é aplicação de fórmula direta. Só mandar aí o R como 5, né? Fazer 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Pode fazer a continha na mão e fazer a multiplicaçãozinha. Mas é isso, é treino. Aí agora vamos falar um pouquinho de cunha. O Pedro vai falar um pouquinho para vocês. Eu acho que ele tá... Pedro, você tá aí? Você está com a gente? Tô aqui. Boa. Você quer ficar com o controle da... Eu tiro, você vai? Eu vou compartilhar aqui. Tá, beleza. Então eu vou parar de compartilhar. E aí eu já deixo na parte de exercício. Vocês estão vendo? Sim. Então tá bom. Bom, então a Camila contou para vocês, né, como que a gente calcula a área e o volume de uma esfera. E ela também já deu um mini spoiler para vocês quando ela falou do fuso. O fuso, ele é uma parte apenas da superfície da nossa esfera. A cunha, ela nada mais é do que uma parte do volume da nossa esfera. Então, vocês imaginam que a gente tem uma maçã perfeitamente esférica, uma maçã não, uma laranja perfeitamente esférica. E eu corto essa maçã em 4.
Um quarto da maçã que eu tiro é uma cunha dessa maçã, dessa laranja, desculpa, né? Eu tô falando laranja, maçã, mas é uma fruta redonda, tá, gente? Então, a cunha, ela é uma parte do volume da minha esfera total. Então, do mesmo jeito que o fuso a gente consegue achar calculando a proporcionalidade do ângulo pela área total, a cunha é a mesma coisa. Então, a gente viu que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Se a gente quiser calcular o volume de meia esfera, eu pego o volume da esfera e multiplico por meio. Se eu quiser calcular o volume de 1/4 de uma esfera, eu pego o volume da esfera e multiplico por 1/4. Vocês lembram que o volume da esfera é de 360 graus, certo? O volume de meia esfera, 180 graus. E o volume de 1/4 de esfera são 90 graus. Como que eu faço? Existem duas formas da gente calcular uma cunha esférica. A gente pode, igual vocês mesmos falaram, quando a gente estava fazendo um exercício, a gente pode calcular o volume total dessa esfera, tá bom? E aí, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 36 graus, a gente sabe que isso é 1/10 do volume da minha esfera total. Então, eu calculo o volume da esfera e calculo 10% disso. A gente pode fazer dessa maneira. Ou a gente pode, sabendo que o volume total são 360 graus, a gente pode fazer uma continha aqui direto. Então, o volume da cunha, como ela é uma proporção da minha esfera, ele é o volume total da minha esfera multiplicado por o ângulo que a gente está falando, dividido por 360 graus. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha que me ensinaram aqui. Então, se eu tenho um ângulo de 360 graus, 360 dividido por 360 é 1, o volume da minha cunha é igual ao volume da minha esfera. Se eu tenho um ângulo de 180 graus, 180 dividido por 360 é 1/2. Eu tenho um volume de meia esfera. Se o meu ângulo é de 90 graus, 90 dividido por 360 é a mesma coisa que 1/4. Eu tenho o volume de 1/4 da minha esfera. Então, eu consigo calcular ou o volume total da minha esfera, e aí eu calculo quantos por cento dessa esfera representa a minha cunha, ou eu simplesmente coloco o ângulo aqui nessa fórmula. Como o ângulo de uma esfera total é 360 graus, a gente pode arrumar isso daqui. A gente tem 4/3, a gente tem 360 graus, a gente pode ajustar. A gente tem que o volume da minha cunha, ele é πr ao cubo vezes o meu ângulo da cunha dividido por 270. Preciso lembrar isso? Não, não precisa. Você pode lembrar só qual que é o volume da cunha esfera, o volume da sua esfera, 4/3 de πr ao cubo, e depois de calcular ele, você multiplica por quantos por cento da sua esfera total é a sua cunha. Então, vocês podem fazer dessa maneira ou usar essa fórmula direto. Tá? Se vocês pararem para pensar, deixa eu até ver. Não, aqui já é resolvido. É basicamente a mesma ideia do fuso. Então, eu calculo a área total e vejo quanto que a parte que eu estou olhando representa do todo. A mesma coisa para o volume. Calculo o volume total, veja. Então, por exemplo, eu tenho uma cunha de 90 graus. Eu sei que 90 graus é 1/4 da minha esfera. Eu calculo o volume total e multiplico por 1/4. Ou eu simplesmente substituo os meus 90 graus aqui nessa fórmula final. Camila, você quer fazer primeiro? Melhor fazer primeiro os seus, né, de volume e área, e aí eu faço os meus resolvidos. O que você acha? Ou não? Você já fez, né? Eu fiz o de fixação, eu não fiz os exercícios de vestibular. Não, então tá bom. Então vamos fazer um aqui pra gente
para a gente ver. Aqui é juntando aí um pouco o que a Camila falou e o que eu falei. A gente, então, calcular a área do fuso e o volume de uma cunha esférica, cujo raio é 4 centímetros e o ângulo é de 20 graus. Então, eu tenho uma esfera de 4 centímetros de raio e eu tenho um ângulo de 20 graus que vai me dar este fuso e essa cunha esférica. Vamos ver. A gente sabe que a área do fuso, ela é a área total da esfera vezes a proporcionalidade dela, que seria 20 graus dividido por 360. Então, se a gente rearranjar toda a fórmula, é πr quadrado vezes o alfa dividido por 90 graus. A área do fuso é π vezes 4 ao quadrado, vezes 20 graus dividido por 90. A área do meu fuso é 11,2 centímetros quadrados. Eu já falei isso para vocês antes, né? A Camila também citou. Muitas vezes, os exercícios de vestibular, eles vão falar para você considerar π igual a 3, π igual a 3,14. Às vezes, ele não vai falar nada. Normalmente, quando você tem uma resposta em múltipla escolha, você já consegue saber se você tem que substituir o π por um valor ou não. Normalmente, os exercícios de vestibular que tem π, a resposta está em função de π, tá? Então, assim, se vocês chegarem no resultado 32π sobre 9, este resultado não está errado, tá? Então, assim, não fiquem preocupados em saber, mas eu tenho que usar 3,14. Muitas vezes, o próprio resultado já vai estar em função de π. Mas, se a gente considerar π como 3,14, a gente chega nessa área do fuso aqui. Como eu expliquei, o volume... Professor, Diga. desculpa interromper. Não. Mas, nesse caso, para a gente calcular a área do fuso, eu teria como fazer daquele jeito que a Camila explicou? Por exemplo, Claro. fazendo a proporção? Claro. Mas aí, como é que eu ia fazer a proporção se eu não sei o ângulo? É o de 20? O ângulo está aqui, ó, 20 graus. Ah, eu pensei que esse era só o da cunha, não ia servir para o fuso. Ah, não, desculpa. O fuso e a cunha têm o mesmo ângulo. Ah, entendi. Desculpa. Beleza. O enunciado Obrigada. não ficou muito claro. Imagina. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Lembrando lá do exemplo da laranja ou da mexerica, bergamota e afins, a cunha, né, é como se ela fosse o gomo inteiro, né, é o gomo. E o fuso é só a casquinha, né, externa, assim, do gomo. Acho que essa é a brisa. E aí, né, o ângulo é o mesmo. Isso, muito bom. Exatamente. Então, pensando aí na mexerica, o fuso é a casca e a cunha é todo o pedaço que você está tirando da mexerica. Agora contando com a casca também? Contando com a casca também, sim. Pronto. Obrigada. Imagina. Então, aqui, fazendo também a cunha, a gente tem o volume da cunha é πr ao cubo vezes o ângulo dividido por 270. A gente tem o 4, π vezes 4 ao cubo vezes 20 dividido por 270. 128π sobre 27. Se vocês estiverem no vestibular e chegarem no resultado de 128π sobre 27, muito provavelmente o resultado estará em função de π. Não é comum que o vestibular exija que vocês façam essa conta. Então, assim, não se desesperem. É óbvio. Olhem, se for múltipla escolha, vejam as opções, vejam as alternativas. Se não tiver nada de π, vocês vão ter que considerar π alguma coisa. Eu considero 3, eu considero 3,1, 3,14. Muito provavelmente o enunciado vai falar para vocês, tá bom? Então, se porventura o enunciado dissesse que era para considerar π como 3,14, o volume da cunha é 14,9 centímetros cúbicos. Lembrando aqui, a Camila já falou, mas eu vou repetir,
Quando nós falamos de área, a gente está falando em centímetros ou unidades de medida ao quadrado. Quando a gente fala em volume, nós estamos falando em unidades de medida ao cubo. Então, não se esqueçam disso, principalmente no exercício dissertativo. Em múltipla escolha, provavelmente tudo vai estar na mesma unidade de medida. Mas em exercício dissertativo, não se esqueçam dessas diferenças. Camila, eu tenho mais um exercício aqui. O que você prefere? Já faço? Já? Faz. É de fixação assim também, né? Então, manda ver. É mais fácil. Então, manda ver. Depois a gente vai para os próximos. Então, a gente tem uma melancia perfeitamente esférica. E o volume dela é 2.916 centímetros cúbicos. E a gente repartiu ela em 10 fatias exatamente iguais. O que eu quero saber? O raio da melancia e a área da casca de cada uma dessas fatias. Então, lembra que a gente falou que quando a gente tem uma mexerica, a cunha é o pedaço todo, a fatia toda, e o fuso é a casca, a área. Então, aqui a gente sabe o volume, e aí agora a gente tem que saber qual é o raio e qual que é a área dessa casca. E aqui eu já estou falando para vocês considerarem π igual a 3. Lembra que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo? Então, 2.916 centímetros cúbicos é 4/3 de πr ao cubo. Como π é igual a 3, eu facilitei para vocês mais do que a Camila, considera π igual a 3, então a gente pode cancelar o π com esse 3. Aqui, a gente chega o quê? 4r ao cubo é 2.916. Como 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, a gente chega que r ao cubo é 729. O raio é 9, porque a raiz cúbica de 729 é 9, ou seja, 9 ao cubo é 729. Chegamos no primeiro resultado. Qual é o raio da melancia? 9. 9 o quê? Eu não coloquei aqui, mas para a gente lembrar. Se o meu volume está em centímetros cúbicos, o meu raio está em centímetros. São as mesmas unidades de medida. Isso é muito importante vocês lembrarem. Porque às vezes o exercício ele pede alguma coisa em outra unidade de medida e vocês vão ter que fazer uma transformação. Então, se eu falo que o volume está em centímetros cúbicos, o meu raio estará em centímetros. E agora a gente vai calcular a área da casca de cada uma dessas fatias. A área da casca é a área do fuso. πr² vezes o ângulo dividido por 90 graus. Pô, mas eu não sei qual é o ângulo. Por que ele não está me falando? Uma esfera tem... aqui deveria ter um vezesinho, tá, gente? Mas é 3 vezes 9 ao quadrado vezes o ângulo dividido por 90. Uma esfera tem 360 graus totais de ângulo. Se eu divido em 10 fatias exatamente iguais, o meu ângulo é de 36 graus. São os 360 dividido por 10. Então, 3, que é π, 81, que é o raio ao quadrado, 9 ao quadrado, vezes o meu ângulo, de 36 graus, dividido por 90. A minha área do fuso é de 97,2 centímetros quadrados. Por quê? Volume em centímetro, raio em centímetro, área em centímetro. Mas o volume é sempre centímetros cúbicos e a minha área são centímetros quadrados. Então, a partir do volume total da minha melancia, eu consigo saber qual é o raio dela. Sabendo que são 10 fatias e que o ângulo total da minha melancia são 360 graus, eu consigo saber que, a hora que eu tiro 10 fatias iguais da minha melancia, a área da minha casca vai ser de aproximadamente 97,2 centímetros quadrados. Agora, Camila, você... Pular de novo. Vou compartilhar a tela. Descompartilhei.
Como que eu descompartilho? Pronto. Boa. Ficou alguma dúvida, gente? Eu nem perguntei, desculpa. Na verdade, eu só estava pensando na estratégia de calcular se a casca tivesse uma espessura. Aí ele falasse, e a área da espessura dessa parte. Aí eu teria que diminuir, pegar o raio e fazer o raio diferente, né? Tem que tirar o raio da espessura da casca. Se ele, se o exercício pedisse isso e te desse essa espessura, qual que existem algumas maneiras de fazer, mas qual que seria a maneira mais fácil? Você teria uma mexerica deste tamanho. Vamos supor que ela tem 9 centímetros de raio. Nós temos, e eu falo que a mexerica, tangerina, laranja, eu não sei, mas ela tem 9 centímetros de raio. E aí eu digo para você o seguinte, a espessura dela é de 1 centímetro. Você vai ter uma fruta de 9 centímetros de raio e a fruta menos a casca dela de 8 centímetros, certo? Porque eu vou ter, então, 1 centímetro de casca e 8 centímetros de fruta. O que que você faz? Você calcula a área total dessa mexerica, calcula a área da fruta sem a casca Vezes o outro. e subtrai um do outro. Uhum. Aí seria a maneira mais fácil de você fazer. Oi, Gabi. Então, Camila, mais alguma dúvida, gente? Gostei dessa dúvida. É uma boa dúvida. Eu também. Porque eu também. é isso, né? Cunha, cunhona, menos uma cunhinha. Enfim, gosto. Enfim, vamos falar mais um pouquinho de exercícios. Então, vamos lá. Então, vamos aí pensar, né, nesse caso, que é um artesão confecciona esferas de madeira para sua próxima criação. Ele terá que pintar 3 dessas esferas de branco e 2 de vermelho para seu trabalho. Em suas pesquisas, conseguiu encontrar um artesão que vende tintas por centímetro quadrado, o que lhe sairá muito mais em conta e facilitará nossas contas também. O centímetro quadrado da tinta branca custa 9 centavos e da tinta vermelha 2 centavos. Sabendo que o raio da esfera vermelha é 4 centímetros e que o raio da esfera branca é de 9 centímetros, quanto o artesão gastará com tinta? Aqui, né, a bondade está um pouquinho maior, então o pi igual a 3. E aí, gente, vamos dar uns minutinhos aí, uns 3 minutinhos para a gente começar. Eu vou grifar aqui só as coisas principais, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, 2 minutinhos para organizar o exercício, assim, não precisa fazer tudo. Organizar as ideias aí. E aí algum voluntário ou voluntária ou voluntária ajuda a gente. Quatro pi r ao quadrado. Então é 3 vezes 4 vezes pi vezes 9 vezes 81. Dá 12 vezes 81. Então 2, 1. Dá 6. 9. Então 9, 7, 2. 7, 2, 100 quadrado. Guilherme, que você tá usando o WhatsApp no meio da aula? Opa! O áudio tá Tô aberto. de ouvido aqui em você, hein? O Guilherme, ele é igual a minha namorada, ele trabalha narrando o que ele tá fazendo. Na pandemia, a gente trabalhou um do lado do outro por 2 meses, eu quase joguei ela da sacada, porque não era nada o que ela fazia no trabalho. Cada um com seus métodos, parem de atrapalhar as pessoas.
E aí, galera, já deu para organizar as ideias aí? 2 minutinhos já passaram. Vamos começar já. E o que você estava pensando em voz alta, Guilherme? Qual linha de raciocínio você estava fazendo? Eu tava na esfera branca, como são 3 esferas brancas, né? E tinha que pintar tudo, né? Então eu calculei a área de 4πr ao quadrado, da área de 9, né? Vezes 3, que deu 972, mas eu não sei se eu pensei correto, mas 972 centímetros cúbicos. Aí eu ia fazer vezes o preço da tinta branca. Perfeito. Boa. Então vamos ver, né? Mas essa é a ideia. Aí, Vitor também. 972 parece que convergiu aí. Você viu? Boa. Então a gente começa aí, né? 4πr ao quadrado, né? Como o Guilherme já tinha comentado. Aí aqui eu só tô adiantando as contas já, né? Então, 4 vezes o π, que a gente está considerando aqui como 3, vezes r quadrado. Então, 4 vezes 3, 12, já deixar aí já pronto 12r ao quadrado, que a gente vai usar para ambos os casos, mas só para acelerar as contas. Então, nas esferas brancas, né, como o Guilherme falou, então o que ele fez? 12 vezes 9 ao quadrado, né, porque, enfim, o raio é 9 centímetros. 12 vezes 81, que vai dar 972, como o Guilherme e Vitor comentaram. Só que assim, são 3, né? Então a gente vai multiplicar isso por 3, vai dar 2.916 centímetros quadrados de área da superfície que a gente precisa pintar. E aí, como a tinta branca, né, a gente precisa ver qual que era o preço, que era o próximo passo, né, que o Guilherme narrou para nós. Ia ser esse 2.916 vezes 9 centavos. Ia dar R$ 262,44 de tinta branca, bastante dinheiro em tinta branca. Beleza, então essa é a primeira parte. Juntando tudo aí, né, 262,44 de tinta branca, a gente ia para esferas vermelhas. Pessoal da matemática chegando. Então, esferas vermelhas, né? 12 vezes 4 ao quadrado, né, porque é o raio da esfera vermelha. Olá, pessoal. 12 vezes 16, 4 ao quadrado, 16, então vai dar 192 centímetros quadrados, como disse o Vitor. E aí a gente faz o mesmo processo, né? Multiplicar por 2, que são 2 esferas, 384 centímetros quadrados. E aí a gente faz a multiplicação pela tinta vermelha. É vezes 2 centavos mais barato, tinta vermelha, 7,68. Aí a gente faz o total, né? Juntando quanto que a gente vai gastar em cada uma. E a gente chega a 270,12. Deu certo aí, galera? Essa foi a linha para vocês? Isso aqui foi um exercício mais rapidinho, né? Mais simples. Boa. Tinha que fazer mais um, mas como são 9 horas e o próximo exercício, ele era mais longo, aí eu adorei esse exercício, eu fico triste de não fazer. Mas, enfim, a gente vai mandar para vocês os exercícios, né? Tipo, esse aqui já tá todo resolvidinho, então vocês podem passar os slides, então acho que não vale a pena fazer agora, que já são 9 horas. Mas olhem os resultados, olhem como a gente faz, olhem a construção de pensamento e tirem dúvidas com a gente via Telegram, tá? Esse aqui tá bem construidinho, então acho que vai ser bem tranquilo para vocês conseguirem acompanhar. Além desse, a gente também deixou alguns outros exercícios para casa, e aí já sabem, né? Só tirar dúvida, só mandar para nós. Acho que é isso por hoje da aula, eu vou parar a gravação. Aí se alguém quiser tirar dúvida também pode, tá, gente? Só vou parar a gravação porque acho que era isso por hoje de esferas.